Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao primeiro episódio do BLZero Podcast. Esse podcast com esse nome super criativo que tem a intenção de poder explanar, compartilhar, resenhar, hablar sobre o mundo BLZero, sobre o mundo dos BLs. Esse mundinho que muitas vezes tóxico, muitas vezes agradável, muitas vezes chato, muitas vezes cancelado, mas que a gente ama ver meninos asiáticos jovens se beijando. Bom, como episódio piloto, eu resolvi me apresentar pra vocês, né? Eu serei o seu host. Eu tô aqui sem roteiro, sem nada, eu simplesmente queria sentar aqui e falar sobre isso, porque é um mundo que eu gosto e eu acredito que o áudio é a melhor maneira de poder me expressar as minhas opiniões, o que eu acho sobre os atores, o que eu acho sobre certas séries, o que eu acho, enfim, sobre trilha sonora, o que eu acho sobre assuntos polêmicos. Ou seja, eu estarei alvo 100% de cancelamento lá na rede do Passarinho Azulzinho. Então eu já estou pronto para isso e eu encaro de uma forma muito natural, não sei, de uma forma corajosa, já que eu tô colocando aqui a minha voz em pauta. Enfim, gente, como eu falei, como é episódio piloto, eu vou usar esse espaço aqui para poder me apresentar para vocês, falar o meu background, falar quem eu sou e por que eu resolvi criar esse programa, esse podcast com esse nome sem graça, mas com um tema que eu gosto muito. Ok. Pronto. Bom, meu nome é Brendo Marques, eu tenho 27 anos, então eu não sou nenhum jovenzinho, eu não tenho 15, eu não tenho 18, eu tô com quase 30 anos na cara. Eu sou natural do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, porém eu moro no Nordeste, tal como Juliette, mas eu não vou dizer onde eu moro exatamente porque eu não quero ser sequestrado, mas eu moro na região metropolitana da cidade de Recife, mas eu não vou dizer onde eu moro exatamente, mas eu acabei de dizer, enfim. Bom, eu entrei no mundo asiático, assim, antes de gostar de BLs, eu gostava de K-pop, eu ainda gosto, né? Lá em 2018, mais ou menos, eu comecei a me interessar por esse mundo de música coreana, comecei a gostar, comecei a criar playlist, e atualmente eu diria que é o gênero musical que eu mais escuto, sabe? O que é naturalmente comum, né? As pessoas primeiro gostarem de alguma coisa para depois começarem a gostar de outra coisa, né? Então, outra coisa que eu digo no mundo do entretenimento asiático, né? Então, normalmente as pessoas que gostam, que descobriram o K-pop, descobriram por causa dos animes ou vice-versa. E enfim, eu descobri o K-pop e do K-pop eu descobri os animes, dos animes eu descobri os doramas e dos doramas eu cheguei no buraco negro dos BLs. Isso lá em 2020, mais ou menos, em agosto de 2020, ali no meio do ano. Então, eu diria que tem uns 3 anos aí que eu acompanho BLs. Bom, o meu primeiro BL foi um BL filipino chamado Together With Me. Quem já assistiu? Ninguém, né? Mas é um BL muito bom, tem lá no YouTube e eu descobri a ponta por causa do TikTok. E aí eu fui atrás e aí eu descobri, fui vendo os que estavam passando ali na época, né? Quem assistia BL ali, meados de 2020, 2021, época de pandemia, o que passava pra gente era o que tinha naquele momento, né? Era Together, My Engineer, Until You Meet Again, que é de 2019, né? O que mais? Enfim, eu não consigo me lembrar agora. Como eu falei, eu não tenho um roteiro aqui, eu deveria ter pesquisado antes. Mas enfim, foi aí que eu comecei a me interessar por esse mundo de meninos asiáticos. E, obviamente, até então eu só descobria a Tailândia e só assistia BL tailandês, do qual eu tenho opiniões sobre, que ao longo do programa você vai... Ao longo de outros programas desse também, eu vou falar o que eu acho deles. E, spoiler, eu não amo os BLs tailandeses, ok? Porém, não é de todo mal, tá, gente? Tem alguns tailandeses que eu gosto muito, que eu assisto e tal. Porém, os meus preferidos sempre são os coreanos ou os japoneses, tá bom? Bom, algumas curiosidades sobre mim. Uma que é bem importante, que provavelmente você que está escutando, você vai perceber ao longo desse programa ou de outros programas, é que eu sou levemente gago. Então vai ter algumas coisas que eu vou ter que editar e vocês vão perceber, assim, que eu demoro pra falar as palavras. Então, relevem isso, por favor, não tirem onda com a minha cara, eu espero que vocês entendam. Mas, enfim, é só pra deixar claro, assim, pra não chegar ninguém e apontar isso pra mim e falar: você é gago? Eu falei: sim, gente, eu sou gago, tá bom? Mas eu confesso pra você que isso acontece, assim, em momentos do qual eu me perco na minha fala. Então eu vou tentar ao máximo não gaguejar, tá bom?
Outra coisa é que eu sou formado em jornalismo, porém eu não trabalho com isso, mas durante a faculdade, durante as minhas aulas, eu trabalhei muito com áudio e vídeo, então eu tenho um certo entendimento aqui sobre como funciona o podcast, e também porque eu ouço muito podcast, e tipo, ouço mesmo, não assisto muito podcast. Eu diria que os dois, mas eu prefiro podcast em áudio do que podcast em vídeo, gente. Enfim, é frescura, mas enfim. O que mais eu posso falar pra vocês? Bom, de modo geral, eu criei esse podcast porque eu senti falta de algum podcast brasileiro, né? Porque tem muitos gringos por aí, que falasse sobre esse tema, que falasse sobre a BL. Eu sei que é um assunto muito nichado e as pessoas que criam conteúdo com isso, normalmente elas não ganham grandes números, não é? Mas eu acredito que eu tô criando isso aqui muito mais pra mim. Claro que eu quero muito que as pessoas ouçam, né? Ninguém faz vídeo esperando que ninguém assista, ninguém faz podcast esperando que ninguém escute. Então, eu tô criando isso aqui porque é algo que eu quero e eu espero que em algum momento as pessoas se interessem e elas também escutem e elas se interessem em continuar sabendo mais sobre o mundinho BL. E, enfim, eu acho que é isso. Bom, esse programa eu não vou explicar pra você o que que é o mundo BL, de onde veio, assim, eu não vou dar um histórico assim mais acadêmico pra você, porque sim, existe muito estudo através disso e existem pessoas que fazem trabalhos acadêmicos sobre esse mundo BL, sobre esse mundo do entretenimento asiático nessa questão LGBT, né, ou às vezes nem tão LGBT, né, já que as pessoas elas diferenciam muito e gostam de separar conteúdo LGBT com conteúdo BL. Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais do histórico, eu recomendo que vocês pesquisem. Não é algo assim muito difícil de se compreender, mas eu não queria que esse podcast, pelo menos não esse programa, fosse algo assim acadêmico. Eu realmente quero que as pessoas escutem isso aqui e elas riem, ou elas acham engraçado, ou elas. Não sei, elas compartilham a opinião delas e que isso aqui não seja algo exatamente assim muito sério, sabe? Que seja um papo cabeça. Lógico que às vezes eu vou trazer esse papo cabeça porque eu gosto de falar sobre isso, mas nesse momento agora eu queria que fosse algo muito voltado pro entretenimento, para que as pessoas que estejam escutando isso, elas realmente riem e se divirtam e queiram compartilhar comigo as opiniões delas, o que elas acham, porque eu falo muito no meu Twitter e nas minhas redes sociais. Eu uso mais o TikTok e o Twitter, e lá eu converso com uma galera muito, muito, muito legal. Apesar de eu ter opiniões assim um pouco diversas, eu nunca exatamente fui cancelado, sabe? Eu nunca veio uma galera e me xingou, sabe? Só fãs do Build. Mas, de modo geral, a galera que me segue e a galera que eu sigo é uma galera de boa, sabe? Inclusive, se você quiser me seguir, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, na descrição desse podcast, mas o arroba é chusangu. Quem aí pegou a referência? É a referência de Semantic Error, gente, que foi quando eu criei esse Twitter, eu era muito fã de Semantic Error. Ainda sou, né, mas é quando tava passando Semantic Error. Chusangu era o nome do carinha lá, do personagem. Enfim, caso você queira me seguir, tá lá, a gente pode conversar, pode compartilhar opiniões. E, enfim, gente, é isso. Mas caso você cair nesse podcast de paraquedas e não sabe o que que é um BL, não sabe por que fica aparecendo nos seus trends do Twitter cada vez que a Tailândia lança uma série e toda hora só o Brasil, em toda a América Latina, o Brasil é o principal país que sempre fica nos trend topics do Twitter, BL é uma sigla para Boys Love, que em tradução literal, né, eu acredito que todo mundo saiba, é tipo amor de meninos, amor entre meninos. De forma resumida, eu trouxe aqui uma descrição do site Tecmundo, escrito pela, vou achar aqui o nome da autora, do Flávio Mota. Ele escreveu assim, abre aspas. O gênero boys love abrange doramas focados em amor de garotos, ou seja, são aquelas produções que acompanham relacionamentos homoafetivos em quaisquer mídias, mas principalmente para TV e streaming. Fecha aspas. Lógico que é muito mais além disso, existem streams diferentes, existem diferentes tipos de países, mas é algo que vem se tornando muito mais popular entre as pessoas. E é muito esquisito a gente pensar nisso, né, que os BLs eles estão tomando grandes proporções. É esquisito, mas ao mesmo tempo é muito gratificante porque a gente consegue ver produções aumentando a qualidade, né, e estúdios muito grandes focando nesse tipo
de conteúdo, apesar de ser nichado e apesar de da maioria dos BLs eles serem transmitidos através de streaming, né? Porque, enfim, gente, a gente tá falando sobre Ásia e a gente sabe que a Ásia, e digo Ásia como um todo mesmo, sabe, gente? O leste asiático, o sul asiático ali, eles não são muito abertos com questões LGBT, principalmente questões de menino com menino, né? A gente sabe muito bem disso, caso você não saiba, esses países eles são muito conservadores, né? E, apesar de todo o lado ruim que o Boys Love tem, que a gente pode falar sobre isso depois, mas quem acompanha a BL sabe o que eu tô falando, eu pessoalmente, eu gosto de acreditar que a indústria BL vem mudando cada vez mais a mente dessas pessoas para com o relacionamento entre dois homens, sabe? Eu acho que se a gente fosse listar os problemas que a indústria BL tem, e a gente sabe que não são poucos, eu gosto de pensar na minha mente muito otimista, né, nessa minha utopia de que a indústria BL, de certa forma, ela muda a cabeça das pessoas na questão de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, sabe? Apesar do BL ele não estar muito ligado ao que as pessoas que são LGBT vivenciam no dia a dia, eu acho que a gente consegue ter outras formas, outras produções tipo, LGBT que fogem dessa narrativa BL onde o mundo é perfeito, onde não existe homofobia e tal, sabe? Eu gosto que até agora, hoje em dia, muitos BLs eles focam muito em casamento, né? Então é muito comum no final de todo BL você ter o casal ficando noivo ou ele se casando. Eu acho isso muito importante, gente, porque é uma pauta que tá em pauta na Ásia, né? Principalmente Japão e Tailândia. É algo que tá mais próximo do que distante, sabe? E, ao meu ver, eu posso estar sendo muito otimista e muito, sei lá, muito otimista mesmo e achar que isso é uma verdade, onde na verdade não é, que isso pode mexer, isso pode mudar alguma coisa, mudar certas leis, sabe? E, enfim, gente, é isso. Eu gosto de viver nesse meu mundinho, de achar que os meus companheiros da Ásia, os meus colegas asiáticos, eles conseguem realmente um dia ter o seu direito de poder se casar como qualquer outra pessoa, sabe? Até então, o único país da Ásia, vê, gente, a Ásia tem 50 países. O único país que tem o casamento gay legalizado é Taiwan. Pra vocês terem uma ideia, tipo, um único país em toda a Ásia, apenas Taiwan. E pra mim eles deveriam ser vistos como exemplo, sabe? Porque até então nada mudou. As pessoas só se casaram e isso, enfim, gente, é algo tão, a gente pensa assim que é algo tão simples, né? Mas enfim. Enfim, voltando ao assunto BL, o papo cabeça a gente deixa para próximos episódios, porque eu quero muito falar sobre isso, eu quero ter programas com foco nesse sentido, nesse tema. Mas voltando ao que a gente gosta mesmo, que são as séries e tal. Pessoal aí que acompanha BL muito antes, né? Pessoal que acompanha, sei lá, BL, eu diria desde 2000. BL que eu digo, gente, é BL como a gente conhece hoje, né? Porque se a gente for contar de novo sobre a história BL, que começou lá no Japão, nos anos 70, blá 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 blá, que eu recomendo vocês pesquisarem. Pode ser que eu traga esse assunto aqui, que eu traga algum acadêmico para poder falar sobre, porque é um assunto importante, um assunto interessante. Mas eu digo no fenômeno BL como a gente conhece ele hoje, sabe, em 2023 e tal. Não é curioso e surpreendentemente a gente pensar que algo que eu, por exemplo, eu assistia BL, como eu falei lá em 2020, foi quando eu comecei a assistir, e era algo muito nichado, né? A gente tinha pouca coisa pra ver. E hoje em dia brota BL de tudo que é canto e quando você vê você tem que assistir isso e assistir aquilo e ai, você fica louco, louco, louco. As fansubs também ficam louca, louca, louca. É, fansub não, né? Não pode falar fansub. Deixa pra galera, finge que eu não falei essa última parte. Enfim, os lugares onde a gente assiste, né? No Viki, no Gaga, nos lugares oficiais é que todo mundo assiste, né? Eu sei que todo mundo assiste também. Tá brotando BL, galera, de não sei de onde. Uma ideia, segundo dados do My Drama List, né? Aquele site que a gente sempre entra pra poder ver as informações de qualquer dorama. Em 2020, foram lançados cerca de 73 títulos de BLs, nisso de todos os países, Tailândia, Coreia, até Camboja e tal. 73 BLs em 2020. Em 2021, esse número subiu para 88. Tudo bem, cara, época de pandemia e tal, mas só para vocês verem aí esse alcance que a gente teve de 2020 até 2021.
Em 2022, esse número subiu para 131 títulos lançados só em 2022. Agora, em 2023, veja só, a gente está em julho, eu tô gravando isso em julho. O último update, né, a última atualização que eles fizeram foi dia 26 de julho de 2023. A gente tem, galera, cerca de 166 títulos. 166 filmes, séries, BLs. Cara, é muita coisa. Vocês conseguem entender? Em 7 meses a gente já saíram cerca de 166 títulos. Isso é muito bizarro da gente acreditar, sabe? E como é que a gente assiste tudo isso? Eu não consigo ver tudo isso. Tem vários títulos aqui que eu nunca assisti, sabe? Tudo bem que eles misturam, assim, com filmes e curtas, sabe? Então é de um modo geral e de países que a gente não acompanha muito. Então são coisas que nem todo mundo assistiu, né? Mas mesmo assim, galera, é muita coisa. É muita coisa. Sem brincar, sem falar daqueles títulos assim que a Coreia adora fazer, né? Tipo, o Japão também, né? Que tipo, eles anunciam algo pro dia seguinte. Do tipo, gente, ó, amanhã a gente vai lançar um BL novo, tá? Fica ligado. E ninguém sabia sobre. Só que mesmo assim, é muito curioso a gente ver o salto que a gente teve de 2020 com 73 BLs lançados durante todo o ano. E em 2023 a gente ter 166. É muita coisa, é muita coisa. Isso mostra como o poder do BL ele vem aumentando cada vez mais, sabe? E como isso tá furando a bolha e como isso tá chegando em pessoas que nunca tiveram contato com isso, sabe? E a gente vê atores que hoje são mainstream, ou estão chegando no mainstream, ou seja, eles estão furando a bolha BL, que um dia já fizeram BL, que um dia já foram atores de BL. Alguns tentam esconder esse passado, né? Isso é outro assunto que eu não quero tocar agora, mas a gente sabe que isso acontece. Mas é muito curioso a gente pensar que de 2020 até 2023, eu diria até antes, gente, eu diria até, sei lá, 2018, 2019, que a gente tinha, sei lá, Until You Meet Again, que a gente tinha My Engineer, que a gente tinha Love by Chance, esses BLs podre aí. Desculpa quem gosta. Mas era o que a gente tinha na época, e cada vez mais isso vai furando mais a bolha. E, enfim, é estranho e surpreso que tudo isso aconteceu tão rápido, sabe? E claro que a gente tem ali a área da pandemia e tal e tudo mais, se não fosse. Tiveram várias séries que chegaram a ser canceladas, que chegaram a ser, enfim, barradas e tiveram que ser, enfim, não chegaram a ser lançadas, né? Mas hoje a gente tem um BL a cada esquina, a gente tem, se a gente balançar uma árvore, caem 50 BL. Alguns são muito bons, outros são muito ruins. Mas, enfim, gente, isso era um dado que eu queria trazer pra vocês aqui, pra vocês terem noção do quanto isso vem mudando nos últimos anos. E eu acredito que vai mudar ainda mais. Bom, galera, é isso. Esse programa piloto, eu queria apenas me apresentar pra vocês e falar um pouco da minha visão bem rasa, assim, sobre BL, sobre os meus preferidos. Eu vou trazer convidados, eu vou criar listas. No próximo episódio eu vou tentar trazer um amigo meu que ele também gosta muito de BL, a gente tem gostos parecidos. Eu quero muito fazer lista, e essa primeira lista eu vou fazer lista dos melhores BLs lançados até agora. A gente tá no meio do ano, que é a época que eu tô gravando isso. E hoje é dia 26 de julho de 2023, então eu vou fazer uma lista de melhores BLs lançados entre janeiro e julho de 2023, porque eu adoro fazer listinha e adoro ver a listinha dos outros também, ok? Bom, se vocês quiserem seguir meu Twitter, eu sigo de volta, eu sempre converso lá com o pessoal, meu Twitter tá aí na descrição desse episódio, e muito obrigado se você ouviu até aqui, desculpa se o áudio tá ruim, desculpa a má qualidade, mas eu tô gravando isso da maneira mais precária possível, mas eu juro que tento trazer a melhor qualidade pra vocês escutarem, ok? Bom, é isso, gente, muito obrigado, um beijo e tchau!